Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a única múmia do Egito que ainda existe no Brasil. Vamos lá, conheça a história da única múmia do Egito que ainda existe no Brasil. Com mais de 2,5 mil anos, a múmia Totimeia foi descoberta na antiga cidade de Tebas e hoje é a única múmia egípcia localizada no Brasil. Os antigos egípcios são lembrados hoje como uma das civilizações mais antigas do mundo, além de uma das mais importantes e influentes. Graças a eles, o mundo viu o surgimento de seus primeiros reis em um dos impérios mais duradouros da história, além de serem os responsáveis por vários avanços técnicos científicos para sua época. Por exemplo, eles fundamentaram as bases do que é a aritmética, a geometria, a filosofia, a religião, a engenharia e a medicina, sem mencionar que promoveram grandes avanços no sistema de escrita e em técnicas agrícolas. Inegavelmente, os elementos pelos quais mais são conhecidos são justamente grandes feitos da engenharia e da medicina: as pirâmides e as múmias. As múmias eram importantes na cultura egípcia, afinal, a civilização antiga acreditava que os mortos precisavam de seus corpos preservados para o pós-vida. O processo de mumificação era apenas uma etapa que envolvia os longos rituais de sepultamento que os egípcios tanto valorizavam, e eles conseguiram sucesso na preservação dessas múmias. Afinal, até hoje, exemplares fascinantes podem ser encontrados em áreas ocultas do Egito, mostrando que as técnicas de mumificação preservam os corpos por até mesmo milênios. Agora vamos contar a história da Totimeia. Totimeia foi descoberta no Egito, na segunda metade do século XVIII, na região da antiga capital Tebas, atual Laxan. Pouco após ser descoberta, em 1886, o então secretário do governo americano Samuel Sullivan Cox visitou o país e acabou ganhando a múmia de Totimeia e uma segunda múmia como presente de um amigo. Durante 2 anos, Totimeia permaneceu guardada, provavelmente em um depósito, mas quando o diretor do Museu George West, localizado na vila de Round Lake, no interior dos Estados Unidos da América, soube da existência da múmia, tentou obtê-la para colocar em uma exposição, o que conseguiu em 1888. A múmia teria sido parcialmente desenfaixada no auditório de Round Lake para que o público pudesse vê-la com mais detalhes. Posteriormente, ela foi levada ao Museu George West, onde esteve exposta por 31 anos. Porém, em 1919 o museu fechou, e com isso Totimeia começou a viver um período bastante turbulento. Primeiro, ela foi guardada em um celeiro e, abandonada, histórias locais dizem que a peça teria sido maltratada e utilizada até mesmo por moradores locais, em um passeio de carruagem e em decorações de Halloween. Foi possivelmente nesse período, inclusive, que a múmia sofreu um dano bastante considerável, depois que um objeto foi derrubado sobre seu rosto, que ficou quebrado. Totimeia só encontrou um novo espaço para ficar guardada e bem cuidada em 1939 e passou mais de 3 décadas praticamente esquecida, até que, em 1972, ela foi exposta mais uma vez. Antigos registros, porém, apontam que o diretor do novo museu não ficou contente com a aparência da múmia e até pretendeu removê-la da coleção, mas ainda assim, Totimeia permaneceu ali por alguns anos, pois era uma peça emprestada e não doada ao museu, mas em 1978, a historiadora Maren Hessen contatou o museu, pedindo para que a múmia fosse emprestada de volta a Round Lake, o que foi concedido. Porém, já não havia mais um museu para que a múmia fosse exposta em Round Lake, e por isso Totimeia foi levada ao escritório da historiadora, que até sugeriu que a múmia fosse sepultada, porém, isso nunca chegou a acontecer. Quase uma década depois, em março de 1987, Totimeia foi adquirida pelo Museu Rosa Cruz de San Jose, na Califórnia, onde permaneceu guardada por 7 anos, e na década de 1990,
ela finalmente foi doada ao Museu Egípcio e Rosacruz, em Curitiba, no Paraná, onde chegou no dia 10 de abril de 1995 e lá permanece exposta até hoje. No Brasil, o arqueólogo Moacir Santos conduziu um projeto de pesquisa sobre a múmia em 1997, e foi então que ele começou a encontrar mais fontes e dados sobre a múmia. Além de pesquisas mais aprofundadas, ele ainda explica que até chegaram algumas informações sobre a peça da Califórnia, mas ainda não era o suficiente. A partir de uma tomografia da múmia, os pesquisadores descobriram que Totimeia faleceu com apenas 25 anos e tinha cerca de 1,48 metro de altura. A gente sabe principalmente por causa da dentição e do desenvolvimento dos ossos. Ela tem esqueleto em perfeito estado de conservação. A questão da dentição estava em excelente estado de conservação, também, menciona Moacir. Infelizmente, a causa da morte da mulher egípcia não pode ser descoberta, mas segundo Viviane Tedardi, supervisora cultural do Museu Egípcio Rosacruz, uma outra curiosidade bastante interessante foi apontada. Seu caixão possuía a inscrição Servidora de Ísis, o que sugere que ela poderia ter sido cantora ou musicista nos templos da deusa Ísis. No tempo em que ela viveu, as mulheres não tinham cargos de sacerdotisas, então, a atuação estaria associada. Essa informação é a única que a gente tem sobre a vida dela no Egito Antigo, complementa Tedardi. Em 2013, o designer forense brasileiro Cícero Moraes voltou a trazer nova luz sobre Totimeia ao propor uma aproximação facial 3D da mulher egípcia, reconstruindo sua face digitalmente. Após restaurar a face fragmentada da múmia, ele criou uma reconstrução de como seria o rosto de Totimeia e em 2019 fez uma nova reconstrução, mais moderna e detalhada. Gostou do vídeo? Inscreva-se e deixe o like para mais vídeos como esse. Até a próxima!